Uma palavra ardeu no meu coração essa noite, e se eu tivesse um tema para colocar nessa mensagem, eu diria que o tema é vozes que eu preciso discernir. Muitas vezes nós não temos um entendimento muito claro de nossas experiências com Deus, com esse mundo tão subjetivo e muitas vezes aparentemente inacessível que é o mundo espiritual, onde a maioria das coisas parece sempre estar coberta por uma névoa, onde nós quase sempre não temos uma visão muito clara do que precisamos fazer, quando precisamos fazer. Administrar nossa vida de uma forma assertiva, no presente, fará com que no futuro eu gaste menos energia para corrigir minhas falhas. Hoje muitas pessoas que não observam sua vida sob esse prisma, sobre essa ótica, inevitavelmente acabam sofrendo muito. Volta e meia eu encontro casais que estão lutando para viver bem por erros cometidos há 2, 3, 4 anos atrás. Ou seja, já fazem 4 anos, 5 anos, que o que eles estão fazendo é tentando consertar algo que aconteceu lá atrás. E muitas vezes isso acontece porque não conseguimos empregar as decisões certas que gostaríamos de utilizar, mas que nem sempre elas são tão claras como nós gostaríamos que elas fossem. As vozes muitas vezes se misturam. E eu peguei aqui algumas vozes, até porque o nosso tema tem a ver com surpresas, e vozes, na verdade, surpreendentes, e cada uma delas traz consigo uma mensagem embutida, implícita, certo? Naquilo que está sendo dito, e que muitas vezes passa por nós despercebido. Por muitas vezes, provavelmente, você se perguntou como uma serpente poderia ter falado com Eva. Mas se você parar para pensar, e hoje eu vou te mostrar, uma jumenta também conversou com Balaão. Uma sarça também conversou com Moisés. Uma voz é narrada no profeta Isaías capítulo 30, 21, dizendo que por detrás de ti você vai ouvir uma voz. Os céus se abrem e todos os que ali estão no batismo de Jesus ouvem uma voz que vem do céu. Porém, cada uma dessas passagens e episódios, eles trazem consigo uma experiência que me parece continua ecoando, continua acontecendo. A voz da serpente, ou seja, o que estava acontecendo ali, ainda continua acontecendo hoje. A voz da sarça, certo? Que passa uma mensagem, também continua falando. A voz da jumenta, a voz que o profeta Isaías diz, está por detrás. E é isso que eu quero ver com você hoje. Porque nós nos perdemos em meio a tantas vozes. Às vezes não conseguimos identificar e por isso tomamos decisões equivocadas nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa dificuldade de compreensão, muitas vezes ministerial. Por isso, sempre as coisas parecem ser ou serem muito obscuras. E eu quero só refletir e mostrar para você qual é o propósito. Nós estamos agora olhando para o jardim do Éden, e uma voz está ali de forma contínua, todos os dias, buscando impulsionar o homem a tomar decisões corretas, a agir de forma assertiva, a se posicionar colocando em ordem tudo aquilo que Deus criou. Aliás, a voz do jardim, a voz da criação, ela ainda continua ecoando. Animais, onde quer que estejam, de espécies diferentes, trazem consigo muitas vezes, ou sempre no seu DNA, características
instintos que os impulsionam a repetir comportamentos, mesmo vivendo em continentes diferentes. O que nós descobrimos é que a voz do Criador que estabeleceu tudo isso ainda continua sendo ouvida. Mas eu quero mostrar a vocês, coloca para mim Gênesis 3, verso 1. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente, que era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção. Eu aprendi uma coisa: todas as vezes que você encontrar um líder, uma liderança, alguém forte em liderança, essa pessoa vai ser extremamente preparada para perguntar. Porque líderes são movidos por perguntas e liderados são movidos por respostas. Liderados estão sempre querendo saber o que está acontecendo. Eles precisam das respostas. Quando eu vejo a abordagem dessa voz, que é transmitida por uma serpente no jardim do Éden, que voz é essa? Que questiona o conhecimento de Eva. O que a serpente quer saber é o que ela sabe sobre a desobediência. O que ela sabe sobre desobedecer. E nada melhor do que testar o seu conhecimento sobre a verdade antes de lhe oferecer uma mentira. Nada melhor do que tentar saber o que você sabe sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a fé, sobre a santidade, sobre a comunhão, antes de atacar você. A pergunta da serpente parece sem sentido, mas faz todo sentido, porque essa pergunta ainda continua hoje acontecendo nos nossos ouvidos. Talvez não mais por uma serpente, mas talvez por um post, talvez por um vídeo, talvez por uma propaganda, talvez por um fake news. Por que não dizer? O que a serpente faz, a voz, ela quer saber o que Eva sabe sobre comer das árvores dos jardins. E aí ele pergunta, certo? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? E a mulher disse, no verso 2, coloca o verso 2, e disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, deixa esse texto aqui, porque aqui nós temos uma meia verdade e uma meia mentira. Não há indício nenhum, biblicamente, antes dessa narrativa de Eva, de que Deus tenha dito que não podia tocar no fruto. O texto dizia apenas que ele não deveria ser comido. Quando ela acrescenta algo que Deus não disse, que talvez pode ter sido transmitido a ela pelo próprio Adão, para mantê-la longe de problemas. Por muitas vezes, é de nosso hábito fazermos assim com nossos filhos, com aqueles cujos quais nós queremos proteger. Damos uma informação que ela não é verdadeira, mas que tem um cunho muito benéfico de afastarmos as pessoas do mal. O que nós precisamos entender é que quando falamos algo que não deveríamos dizer, pois isso acaba sendo uma mentira, uma informação falsa, diante de um embate contra o pecado, isso pode depor contra nós. O que a serpente está descobrindo é que Eva não sabe o que está dizendo. E se ela não sabe o que está dizendo, se ela não conhece a verdade de verdade, vamos persuadi-la
contando para ela uma mentira. Porque preste atenção, a fala de Eva diz o seguinte: não toca nem come. Beleza, tá jóia. A serpente diz para ela: isso não é verdade. O que Deus sabe é que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. Nesse momento, Eva é impulsionada a colher da árvore o fruto. E aí ela vai se deparar com a mentira do texto que ela mesma disse. Quando ela pega o fruto e não morre, isso já coloca em xeque o que ela acredita ser como verdade. Se ela não morreu pegando, provavelmente não vai morrer comendo. Pastor, que voz é essa? Que é a voz da serpente no jardim. Essa é a voz da desobediência. Pastor, como é que eu reconheço a voz que me impulsiona a que eu desobedeça? Não é muito difícil reconhecer essa. Talvez a voz da desobediência seja uma das mais fáceis de se reconhecer. Porque depois que você faz, você precisa esconder o que você fez. Se você quer saber se deve fazer algo, veja o que você pode fazer depois que cometeu o ato. Se depois que você cometeu o ato, você não tem vergonha, você pode dizer para todo mundo aquilo que fez, não para comparsas. Ok? Não para comparsas, não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que ele tem comparsas e comparsa diz para o outro: rapaz, estou saindo com uma mulher aí, eu sou casado e ela também. O que é isso? Isso é um comparsa. Se você não tem vergonha, ou se uma pessoa não tem vergonha de dizer algo que está fazendo de errado para você, ela não vê em você quem você talvez pensa ser. Quando alguém fica extremamente à vontade, esses dias iam falar mal de um amigo meu na minha presença. E o cara é muito meu amigo e tem muito defeito. Então, na hora que iam falar mal dele, eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa com você, das duas uma. Ou você não fala mal dessa pessoa e muda de assunto, ou você me dá licença para eu ir embora para você falar mal. Porque se essa pessoa descobrir que você falou mal na minha presença, ela vai querer saber como alguém fala mal de um grande amigo meu e se sente tão confortável de fazer isso na minha presença. A voz da desobediência é aquela voz que ela fala que você, para que você faça algo que você precisa se esconder depois que fez. Essa é a voz do jardim, sabe? Essa é a voz que Davi ouviu quando estava caminhando no palácio. Pegue a mulher de Urias, mas esconda-se. Essa é a voz que Ananias e Safira ouviu: venda, dê só parte, mas guarde o restante em segredo e não fale para ninguém. Hoje nós ainda temos, por muitas vezes, em muitas ocasiões, a voz da desobediência nos impulsionando. E a voz da serpente: nossa, pastor, a serpente falava? Não, ela não falava, ela fala, porque a serpente é o mal, ela não morreu, ela está viva, ela fala o tempo inteiro. Basta ter uma oportunidade para falar ao teu ouvido: se prostitua, roube, certo? Seja promíscuo, faça isso, faça aquilo. Que voz é essa? Essa é a voz da desobediência. Ela, me parece que também saiu do jardim do Éden para continuar falando aos nossos. Gente, eu não estou falando de privacidade, não é isso. Ah, pastor, então você está querendo dizer que tudo aquilo que eu falo, todo mundo tem que saber? Não, você tem a sua privacidade, você tem as suas coisas, e eu entendo. Não é de privacidade que eu estou falando. Eu estou falando de comportamentos cujos quais você sabe que se disser para outra pessoa, você vai ser reprovado.
O tempo inteiro nós precisamos saber como vamos proceder com essa voz, pois essa é a voz da desobediência e pode ter certeza que ela vai falar todos os dias ao seu ouvido. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem, segundo texto, Êxodo, põe para mim, capítulo 3, verso 4. Essa é uma das vozes que as pessoas mais tentam discernir. Êxodo 3, 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Olha para mim. Eu nunca vi tantas pessoas tão preocupadas com a voz da sarça como com a voz da serpente. Mas pastor, a voz da sarça, bom, meu irmão, se uma sarça está pegando fogo e começa a falar, se é sarça ou se é cobra, que dane-se. Que vai dar medo e vai ser estranho, vai ser uma surpresa. Vai, eu estou lá, apacentando minhas ovelhinhas, uma sarcinha pegando fogo, até aí está beleza. De repente uma voz sai da sarça: Cláudio. Que sarça maluca é essa que fala? Que voz é essa que sai da sarça? Essa é uma voz que vem conversar com Moisés. O que ela vem falar para Moisés? Algo que sempre foi muito confuso para Moisés: o tempo certo. A voz da sarça não é a voz da desobediência, mas é a voz de fazer a coisa certa, porém, na hora certa. Alguns anos atrás, Moisés achava-se o libertador. Alguns anos atrás, ele achou que se ele matasse o egípcio, ele seria ovacionado pelos judeus que eram escravos. Ele esperava ser compreendido e visto como um libertador. A perspectiva dele era essa, era isso. Porém, Moisés se deu mal, porque não conseguiu fazer a leitura, ter a sensibilidade da voz que diria para ele qual é o momento certo. Hoje, essa é uma das maiores dúvidas que pairam a mente das pessoas. É o momento de deixar esse emprego? É o momento de se casar? É o momento de ter filhos? É o momento de entrar nessa sociedade? Como é que eu reajo à voz que define o momento? Quando nós olhamos aqui, nós vemos que agora que ele está apacentando as ovelhas, a sarça vem dizer para ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o local que você está pisando é lugar santo. Eu vim aqui para falar com você que o povo de Israel está me clamando, e eu vou enviar você lá. E tem deficiência, seu irmão Arão vai com você. Eu vou endurecer o coração do faraó, vou fazer sinais através de você, e você vai tirar o povo dali com mão forte. Porque a voz da sarça veio dizer para Moisés a hora certa de fazer as coisas. Preste atenção. Nós olhamos para Ruth, e ela diz: eu vou deixar Moabe e vou para Belém, porque ela entendeu que era a hora certa de agir. Davi vai olhar para o gigante e ele vai dizer: eu vou matar esse camarada. A voz do tempo certo, ela não remove o medo de você, não. Ainda continua um pouco obscuro, mas com certeza ela vai aumentar a sua confiança. Hoje nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas coisas. Como eu disse, elas não são muito claras. Elas são muito subjetivas. Há muita coisa nas entrelinhas. E o que nós precisamos? Estar o máximo possível perto de Deus, para entendermos. Fizemos assim quando fomos comprar o terreno da igreja. Fizemos assim quando resolvemos alugar a outra parte, quando era desse jeito.
aguardando. Não tivemos 100% da segurança, do entendimento, antes de tomarmos a decisão. Mas gastamos ou investimos um tempo para fazermos uma leitura, para saber se era o momento certo. Hoje a voz da sarça ainda está tentando conversar com muitos de nós, tentando nos dizer que é a hora de ir, mas agora eu já estou velho, agora eu estou pesado de língua, agora eu acho que o tempo já passou. Pois é, Moisés, você já achou que foi o tempo quando você quis agir e não era. Agora você já está perdido novamente, achando que o tempo passou e o tempo é agora. Nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas vozes, discernindo a voz da desobediência que nos faz com que nós venhamos nos esconder, a voz muitas vezes do tempo errado, que faz com que venhamos tentar a fazer as coisas queimando etapas. Essas vozes ainda continuam a falar. A próxima voz que eu quero falar com vocês é a voz da jumenta. Coloca para mim Números 22, 28. Uma jumenta vai conversar com um camarada. Eu não sei se você conhece essa história, mas vale a pena marcar Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Abriu a boca da jumenta, certo? Deu permissão à cobra para falar. Deu permissão à sarça para falar. Se era uma conversa audível como eu estou mantendo com você, eu não sei.